Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos mais um dia, na meditação da Palavra de Deus. E a nossa mensagem de hoje é a última Páscoa e a Santa Ceia. Este é o título da mensagem. Ontem nós fechamos, com a mensagem de ontem, nosso vídeo de ontem, com a mensagem O Preço da Traição, que diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a mensagem de hoje, a última Páscoa e a Santa Ceia, verso 17, Mateus capítulo 26, dos versículos 17 até ao 35. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Perdão, até o 30, Mateus capítulo 26, versículos 14, versículo 17 até ao 30. Mateus, capítulo 26, versículos 17 até ao 30. Que diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui, a última Páscoa, a Santa Ceia, E nós temos aqui, irmãos, a referência em relação à última Páscoa, e à Santa Ceia, em Marcos, capítulo 12, versículo 26. Em Lucas, capítulo 22, versículo 7 até o 23. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 até ao 29. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus,
aleluia, Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus disse aos discípulos, né? Jesus ali prepararam a ceia, Jesus mandou que eles fossem à cidade, à casa de um certo homem, né? E alguns irmãos às vezes podem pensar, mas ele falou de um certo homem, mas não falou o nome do homem, né? E realmente a Bíblia que não relata, é dessa forma, do jeito que está escrito aqui, né? Foi assim que Jesus falou, né? E se ele deu o nome do homem para os discípulos, deu em particular, né? Aqui na Bíblia não relata o nome do homem, aqui está escrito exatamente da forma que eu falei, né? Glória a Deus. Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, né? Outra coisa me chamou a atenção aqui, irmãos, e ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, né? Quando conversando com os discípulos, né? Na sequência Jesus dizendo, né? E os discípulos fizeram como eles ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então somente Jesus e os 12 comeram a Páscoa, mais ninguém comeram. Por que mais ninguém comeu, irmãos? Porque os outros não estavam preparados, né? De modo que para tocar no corpo e sangue de Cristo, né? Para tocar no pão e no vinho da ceia, né? Que é simbolizado o corpo e o sangue de Cristo, né? Enquanto o pastor não ore, né? Ou o diácono que está ministrando a ceia, ou o presbítero que está ministrando a ceia, não ore, né? Aquele pão é apenas um pão comum, né? O vinho também é apenas um vinho comum, né? E a partir do momento que é colocado no prato ali, é picado o pão, né? Partido o pão, né? E é colocado o vinho na bandeja nos cálices na bandeja, né? E é levantado aos céus, né? Ele ergue os olhos ao céu e levanta o pão e o vinho, né? Ali o diácono que está celebrando, os auxiliares também junto ali, ou o pastor e os que está celebrando junto, né? De momento que levantamos aos céus, aos olhos aos céus e erguemos aquilo a Deus e oramos, ali naquele momento o corpo, o pão e o vinho são transformados na carne de Cristo e no sangue de Cristo, a partir da nossa oração que nós fazemos. Então, por esse motivo, quem não está preparado não pode comer, não pode tomar a Santa Ceia, né? Porque se tomar a Santa Ceia sem estar preparado, vai tomar para a sua própria condenação, né? Sem contar os males, as enfermidades que pode ocorrer no seu corpo físico mortal, porque você tomou em pecado, sabendo que estava em pecado e tomou a si mesmo, né? Então, de modo que somente Jesus, né? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair, né? Eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhes, porventura sou eu, Senhor, né? Ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Coisa triste, coisa horrenda, né, irmãos? Não é brincadeira, realmente é coisa muito séria, né? Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi, que quer dizer mestre, né? Ele disse, tu o disseste, né? E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo a vós que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Né? E tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então, de modo, irmãos, que vai ser coisa linda, maravilhosa. Vamos tomar a primeira ceia no céu juntamente com Jesus, né? Ali naquele dia, né? Ele disse que ele não beberia mais do fruto da vida até aquele dia, né? Que ele beberia de novo conosco no reino do reino do Pai, né? Que é o Pai dele e também nosso Pai. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, vamos ceiar com Jesus no céu, irmãos. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Nós ceamos aqui na terra, né? Louvando e cantando o hino da ceia e do vinho, né? A gente fica maravilhado, a emoção é assim, é coisa assim, sem igual, né? Agora imagina no céu, junto com Jesus, tomar a ceia ministrada pelo próprio Senhor Jesus, né? É coisa maravilhosa. Então vale a pena, irmãos, vale a pena lutar, sofrer, passar por todo tipo de lutas e pelejas e dificuldades, né? Mas ir morar com Jesus no céu para toda a eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. No verso 26 está escrito: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ver em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, nota sobre a ceia do Senhor. O Novo Testamento, Jesus refere aqui no verso 28, né, a referência do Novo, o que é o Novo Testamento, né? Ver em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, nota sobre o novo concerto, né? É o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento, né? Que diz, não é o Novo Testamento da palavra de Deus, não. É o Novo Testamento de Jesus, né? É o mandado do Senhor Jesus a todos nós, que até de Moisés até Jesus, é o Velho Testamento, né? E de Jesus para cá é o Novo Testamento. Então são sem abolir, sem tirar as regras antigas, né? Jesus acrescentou as novas, né? Aperfeiçoou as antigas e acrescentou as novas para que seja o Novo Testamento da nova e eterna aliança do Senhor Jesus com os seus, com os salvos, né? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda no verso 28, irmãos, remissão dos pecados, né? O perdão é uma necessidade, porque todos pecaram, destruíram o seu relacionamento com Deus e estão sob condenação. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 32. O perdão é o meio pelo qual esse relacionamento é restaurado, né? Efésios, capítulo 1, versículo 7, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 13, né? As palavras hebraicas e gregas para perdão exprimem o conceito de cobrir, perdoar, anular, despedir. O perdão de Deus abrange não levar em conta o pecado cometido. Marcos, capítulo 2, versículo 5. João, capítulo 8, versículo 11. Salvar os pecadores do castigo eterno. Romanos, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 10. Aceitá-los. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Libertá-los do domínio do pecado e levá-los para o reino de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Renovar a pessoa na sua totalidade e garantir-lhe a vida eterna. Lucas, capítulo 23, versículo 43. João, capítulo 19, versículo 14. Para receber o perdão de Deus, deve haver arrependimento, fé e confissão dos pecados. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 2, versículos 38. Atos, capítulo 5, versículo 31. Atos, capítulo 20, versículo 21. 1 João, capítulo 1,
versículo 9, né? Então aqui, irmãos, eu quero enfatizar aqui nesse versículo, né, nessa mensagem, porque a gente fala isso com os irmãos o tempo todo, né? Quando João Batista veio, né, na frente de Jesus, né, quer dizer, João Batista foi denominado como aquele homem, né, aquele homem que veio na frente de Cristo para poder preparar o caminho, né, para preparar o caminho. Foi denominado como voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o que João falava para o povo naquela época, né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E eu me lembro muito bem, meus irmãos, passagem linda, maravilhosa, que qualquer dia eu vou estar trazendo para os irmãos aqui na íntegra, né? E que os escribas e fariseus e saduceus, né? Aquele povo que acusaram Jesus, que mataram Jesus, né? Eles vinham até João para ser batizado por João, porque tinha João como um verdadeiro profeta, né? E via ali que a salvação tinha chegado para todos que se arrependessem dos pecados e fosse ali, né? Mas João conhecia o coração, conhecia o pensamento de todos eles, né? E dizia para eles: raça de víboras, né? Quem mandou vos vir até mim para ser batizados, né? Raça de víboras, né? Porque ele sabia que o arrependimento deles era falso, não tinha arrependimento coisa nenhuma, né? Então João já chamava eles, escribas e fariseus e saduceus, de raça de víboras, né? Porque eles foram a João para ser batizado também da mesma forma, né? E aqui está a confirmação. Para receber o perdão de Deus, deve haver arrependimento, fé e confissão dos pecados. Então é preciso que nós tenhamos, né, uma atitude tríplica, né, aqui nessa situação, né? O arrependimento dos pecados, né, porque a pessoa reconheceu que pecou, então se arrepende, né? A primeira atitude da pessoa é se arrepender daqueles pecados, né? Cometeu o pecado, oh meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso, né? Eu não deveria ter feito, né? Todos nós, quando prejudicamos alguém de alguma forma, né? Que depois a gente vai embora e não teve oportunidade de pedir perdão para aquela pessoa, a gente arrepende e age exatamente assim, bate aquela angústia no coração, aquela coisa, né? Por que eu fui fazer? Não precisava eu ter feito isso, né? Então essa primeira atitude é o arrependimento, né? Só que aí nós precisamos então, né, após ter esse arrependimento, pedir o perdão dos pecados e pedir com fé para não pecar mais, para não pecar de novo, para sermos totalmente perdoados e continuar e permanecer no perdão do Senhor Jesus. E aqui afirma isso: para receber o perdão de Deus, deve haver arrependimento, fé e confissão dos pecados. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 2, versículos 38, capítulo 5, versículo 31, capítulo 20, versículo 21, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Para que Deus pudesse perdoar o pecado, era preciso derramamento de sangue vicário, né? Ou seja, antigamente, até a vinda de Cristo, até a chegada de Jesus, precisava derramar sangue para perdoar pecado. A quantidade de animais que eram sacrificados, né? Que era sacrificado em sacrifício para o perdão dos pecados de toda a humanidade, era uma quantidade absurda, né? E Deus viu que aquilo não estava certo. Era muito sangue derramado de animais ali, inocentes, em troca de nada, por causa do perdão do pecado do homem, né? Aí Deus mudou o projeto de perdão de pecado do homem, para que Cristo nascesse e viesse, e ele sozinho derramasse o sangue dele para toda a humanidade por toda a vida, né? E assim foi feito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que Deus pudesse perdoar o pecado, era preciso derramamento de sangue vicário. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Daí o nosso perdão depender da morte de Jesus na cruz.
Daí o nosso perdão depender da morte de Jesus na cruz. Foi para isso que Jesus morreu, irmãos, para perdoar nossos pecados, derramou o seu sangue em favor de todos nós. O inocente em favor dos pecadores derramou o seu sangue para a salvação de todos nós. Foi isso que aconteceu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nos versos 28, verso 28. João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 3, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 32. O perdão divino é uma necessidade permanente para o crente, pois ainda somos pecadores, para que mantenhamos nosso relacionamento salvífico com Deus. Verso 3, capítulo 3, versículos 12, 14 e 15. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O perdão divino é uma necessidade permanente para o crente, pois ainda somos pecadores, para que mantenhamos nosso relacionamento salvífico com Deus. Capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!